Boa tarde, pessoal. A aula de hoje, no vídeo de hoje, né? Na aula a gente está aprendendo sobre condutores em equilíbrio eletrostático. E no vídeo de hoje a gente vai ver um dos fenômenos que ocorrem quando eu mexo com condutores em equilíbrio eletrostático e sobre essa ideia, né, das cargas se distribuírem pela superfície, um pouco sobre a ideia de indução também, a gente vai lembrar agora, e vamos no final juntar a ideia da aula passada, que é a lei das pontas, junto com a ideia de aterramento agora. Então, nessa aula, a gente vai ver sobre o aterramento e como o aterramento funciona. Bom, o, 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 a ideia de aterrar, o aterramento, significa ligar à Terra, literalmente ao planeta Terra. Então eu estou ligando algo à Terra. Isso é o aterrar. Então, como eu estou falando aqui sobre esferas em equilíbrio eletrostático e tudo mais, então em algum momento eu vou ligar uma dessas esferas à Terra. E a gente vai exatamente entender qual é esse momento. Imaginem aqui que eu tenha uma esfera completamente neutra. Essa esfera aqui ela está neutra. O que vai acontecer caso eu pegue uma. Aqui tem uma esfera neutra, e aí eu vou pegar uma esfera que está eletrizada negativamente. Ela estava longe, então não estava interferindo em nada sobre a esfera neutra. Lembrando que ser neutra não significa não ter carga. Essa esfera tem carga, só que as cargas estão é, elas estão distribuídas perfeitamente uma com as outras, assim, misturadas, e tem a mesma quantidade de carga negativa quanto a mesma quantidade de carga positiva. Mas essas cargas estão distribuídas aqui dentro. Então, caso eu pegue uma esfera eletrizada negativamente e chegue bem próximo dessa outra esfera, o que vai acontecer? Esses elétrons, esses prótons e elétrons, essas cargas, para que eu evite chamar de prótons e elétrons, eu vou chamar de cargas negativas e cargas positivas. Essas cargas positivas e cargas negativas que estavam aqui dentro, misturadas como quando num milkshake ou chacoalhadas entre si, desordenadas entre si, elas vão se reorganizar de maneira que, como há um corpo completamente negativo do lado direito, então vai haver aqui uma atração de cargas positivas para essa superfície de cá, enquanto do outro lado, esses elétrons que estavam distribuídos por aqui vão migrar para outra superfície. Então a esfera continua neutra. Percebam que essa distribuição na superfície tem literalmente igual módulo. Eu tenho 5 cargas aqui distribuídas em uma superfície e 5 cargas negativas distribuídas na outra superfície. Por quê? Porque não houve eletrização. Houve uma separação, ou o que a gente chama de indução. Houve aqui uma indução. Então, se houve uma indução, o que vai acontecer? Vai haver uma separação dessas cargas elétricas, havendo aqui uma proximidade exatamente da carga oposta à carga que eu aproximei. E aí que vem o processo de aterramento. De novo, o que significa aterrar? Significa ligar à Terra. Então, eu vou pegar essa nossa esfera aqui e vou ligá-la à Terra. Então, eu vou pegar aqui ela e vou ligá-la à Terra. Isso aqui é um fio que eu vou chamar de fio terra, exatamente pela ideia de estar ligado à Terra. Então vou chamar aqui de fio terra e estou ligando aqui à Terra. Pronto, liguei à Terra. Esse é o símbolo de ligar à Terra, tá? Quando eu for ligar esse daqui à Terra, o que vai acontecer, pessoal? Aqui há um corpo extremamente eletrizado negativamente. Então, os elétrons vão tender a ocupar a posição mais longe possível. Então, se os elétrons estão ocupando ou querem ocupar o lugar mais longe possível, e a partir do momento que eu crio uma ponte para esses elétrons poder passar, o que vai acontecer? Os elétrons que antes estavam distribuídos na superfície vão começar a escoar no fio Terra e vão escoar para a Terra. Então não vai haver mais
elétrons aqui nessa superfície. Eles vão escoar para a Terra. Escoando para a Terra, então essa parte aqui não ficará mais eletrizada negativamente. O que que vai acontecer depois? Então, caso eu mantendo exatamente assim, primeiro eu corte o fio terra, cortei o fio terra. Então, deixei todos os elétrons escoarem, todos escoaram, tá? Todos escoaram, vou colocar aqui esse escoamento mais para baixo. Todos escoaram, aí eu fui lá e fiz o quê? Pum, cortei o fio terra. Cortei o fio terra, mantive essa esfera aqui para continuar atraindo as cargas positivas. E agora eu joguei de novo a esfera para longe. O que que vai acontecer, pessoal? A partir do momento que eu jogo a esfera para longe e o fio terra está cortado, né? O fio terra está cortado, essa carga positiva, ela está em excesso agora e vai começar a se distribuir. Havia 5 cargas positivas em excesso, então essa carga em excesso vai começar a se distribuir. Então pronto, eu usei o aterramento para poder causar uma indução, uma eletrização por indução. É dessa maneira que a gente eletriza por indução, a partir do fio terra. Então o fio terra tem uma função importantíssima para esse processo de eletrização. Porque se o elétron não fosse escoado, não haveria esse excesso de cargas positivas depois, entendeu? Para que você consiga entender perfeitamente, imagine de novo que eu tenho aqui esse nosso corpo neutro. Agora eu vou chegar próximo desse corpo neutro com uma carga. Eu vou chegar próximo desse corpo neutro com uma carga positiva. Quando eu chegar perto desse corpo neutro com essa carga positiva, o que vai acontecer? Haverá aqui então uma aproximação agora das cargas negativas. Bom, vou colocar aqui 5 cargas negativas. Não necessariamente precisa ser 5, vou botar 6, tanto faz. Mas do outro lado tem que haver então 6 carguinhas positivas. Por quê? Porque o corpo está neutro. Só houve um desequilíbrio em relação à organização. Mas ele atinge novamente o equilíbrio eletrostático, entendeu? O que vai acontecer? Quando eu ligar o fio terra aqui, bum, liguei o fio terra. O que vai acontecer, pessoal? Vai haver agora, ou eu posso pensar, né? Eu posso pensar numa maneira bruta e falar para vocês que vai haver o escoamento das cargas positivas. Só que isso é mentira. Porque lá no começo das aulas eu já falei para vocês que cargas positivas elas não se movimentam, né? Porque cargas positivas seriam os prótons. Então o que vai acontecer na real, falando a maneira mais física de entender, é que isso aqui são como se fossem buracos, pessoal. Buracos deixados pelos elétrons que acabaram de sair desse lado e foram para o outro. Então esses buracos eles vão chamar outros elétrons para poder ocupá-los. Então o que vai acontecer? Vai começar a subir elétrons da Terra para o corpo. E cada um desses elétrons, então eu tenho um elétron que vai se encontrar com um próton e vai ocupar um buraco. E aí outro elétron que se encontra com outro próton e ocupa mais um buraco. Outro elétron que vai se encontrar com outro buraco e vai fechá-lo. E assim sucessivamente, até que todos os elétrons que subiram ocupem todos os buracos que estavam abertos. E aí fechem todos esses buracos que eu estou falando, que é a ausência de elétrons. A partir do momento que isso acontece, eu posso mais uma vez vir aqui e cortar o fio terra. A partir do momento que eu cortei o fio terra e eu colocar essa carga aqui para longe, o que vai acontecer? Essa carga negativa vai voltar a se distribuir. E agora em excesso. Essa carga aqui eram 6 cargas negativas. Então esse cara vai se distribuir da seguinte maneira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui ele começa a se distribuir. E no final de tudo eu tenho uma carga negativa. Tudo bem? Então percebam que quando eu gero o processo de eletrização por indução,
aproximando uma carga negativa, no final a carga se torna positiva, a carga que era neutra. Quando eu gero aproximando por uma carga positiva, no final de tudo, a carga que vai ser gerada aqui é uma carga negativa. Exatamente por essa ideia que o mesmo sinal que foi aproximado, ele que vai ser escoado ou que vai ser fechado aqui. Então, isso é a eletrização por indução que ocorre principalmente pela ação do aterramento. Agora vamos tentar entender esse aterramento em para-raios. O que são para-raios, Jonathan? Imagina que eu tenho um prédio muito grande, né? Eu tenho um prédio gigantesco e por esse prédio ser gigantesco, bom, primeiro ele tem que estar fundado sobre a terra, obviamente, mas também esse prédio está bem mais próximo do céu do que qualquer outro prédio, né? Do que qualquer outro prédio. Então, eu vou desenhar aqui uma nuvem. Então, aqui são nuvens. Tá? Aqui são nuvens. Imagina que uma nuvem que estava perfeitamente acima do prédio, ela foi lá e emitiu um raio sobre o prédio, que, como o prédio é a estrutura mais alta dentro daquela região, então o raio vai bater nessa estrutura mais alta, bum, e vai danificar o prédio. Para que isso não ocorra, e já que a gente tem tecnologias muito avançadas, a gente coloca nessas estruturas um para-raio. Não é nada mais nada menos do que uma estrutura, como se fosse uma antena. Vou até desenhá-lo de outra cor. É como se fosse uma antena, uma estrutura pontiaguda. Aqui está a ponta do para-raio. Então, o que vai acontecer? O raio, quando vier, ele vai tentar buscar o local onde há maior concentração de carga. Porque raio não é nada mais nada menos do que eletricidade. A eletricidade vai buscar a maior atração possível. E a gente viu que na lei das pontas, a ponta é a maior concentração de carga. Então, se a ponta é a maior concentração de carga, nesse nosso exemplo aqui na ponta do para-raio, há muita concentração de carga, negativa, positiva, tanto faz. Mas há uma maior concentração de carga. Então, por a ponta gerar uma maior concentração de carga, né, quando o raio bater, ele vai vir exatamente sobre essa ponta. Porque essa ponta é aonde atrai a maior concentração de carga. E aí esse para-raio, ele assimilou, ele foi atingido por esse raio. Só que se esse para-raio simplesmente for atingido pelo raio, ele simplesmente vai queimar, explodir, sei lá, algo do tipo. Então, o que é a medida de segurança que o para-raio tem? Esse para-raio, ele tem uma conexão dentro do prédio até a superfície terrestre. Então há um cabo bem reforçado que liga esse para-raio até a superfície terrestre, para que essa eletricidade que foi passada pelo raio consiga atingir a Terra. E aqui na Terra há o escoamento de toda essa eletricidade. Então toda essa eletricidade que advinda pelo raio, ela vai ser escoada pela Terra. Então, mais uma vez, esse é o processo de aterramento. Quando eu faço o aterramento, a carga que eu tenho, ela escoa para a Terra. Ou no caso, caso eu tenha que eletrizar algo que foi positivo, como eu vi aqui, então os elétrons da Terra sobram para neutralizar as partes positivas. Mas a ideia é que eu ligo coisas à Terra e a Terra permite, esse fio que eu ligo, permite essa interação entre os corpos e a Terra. Isso significa o processo de aterramento. Tudo bem, pessoal? No próximo vídeo, a gente vai finalizar essa aula estudando o processo de blindagem eletrostática. Vejo vocês lá.